Capítulo 1. O peso do silêncio. A BR-153 se esticava à frente como uma cicatriz cinza no corpo do Tocantins. 7 da manhã, e o sol já queimava o asfalto com raiva. O painel do caminhão marcava 38 graus lá fora, mas dentro da cabine o calor era outro. Aquele que vem de dentro, que pesa no peito e não tem termômetro que meça. Eu dirigia há quase 6 horas sem parar. O corpo já conhecia o trajeto de cor. Anápolis até Gurupi, depois Araguaína. Sempre em frente, sempre sozinho. O rádio estava desligado fazia tempo. Parou de funcionar há uns 3 meses e eu nem me dei ao trabalho de consertar. O silêncio virou companhia melhor que qualquer música sertaneja repetida ou locutor animado falando de coisas que não me diziam respeito. Na estrada, o silêncio fala mais alto que qualquer rádio ligado. Aprendi isso cedo, quando entrei nessa vida. Eu sempre disse para os outros que nasci para asfalto, que tenho gasolina nas veias, que não consigo ficar parado. Mas no fundo, sei que é mentira. Mentira que repeti tanto que quase virou verdade. A estrada não foi escolha, foi refúgio. E também castigo. Nela, aprendi a fugir. Fugi da rotina apertada de Catalão, onde nasci e cresci. Fugi dos olhares de decepção da minha mãe, quando larguei o emprego fixo na cooperativa. Fugi dos amigos que casaram, tiveram filhos, construíram casas e raízes. Fugi dos domingos em família, das festas de aniversário, das obrigações que me sufocavam como camisa apertada no pescoço. Fugi, principalmente, de um nome. Um nome que ficou grudado em mim, feito poeira em para-brisa velho, que por mais que você limpe, sempre deixa marca. Laura. 23 anos já. 23 anos desde que vi ela pela última vez. Mas às vezes, principalmente de madrugada, quando a estrada fica vazia e o mundo parece dormir, eu ainda sonho com ela. É sempre o mesmo sonho, com pequenas variações. O portão de madeira verde-água da casa antiga, o cheiro de terra molhada depois da chuva de verão, as cigarras cantando tão alto que a gente precisava falar mais perto para se entender, e aquele riso dela, leve como vento, que fazia meu estômago revirar de um jeito bom. A gente se conheceu quando eu tinha 15 anos. Ela tinha 14. Acabara de se mudar para a rua de trás da minha casa, em Catalão. Era meio tímida no começo, mas tinha uma curiosidade nos olhos que chamava a atenção. Usava o cabelo comprido, quase sempre preso num rabo de cavalo mal feito, e tinha o costume de prender as mechas atrás da orelha quando ficava nervosa ou concentrada. Os olhos dela eram cor de mel. Mel claro, desses que a luz atravessa. Passei aquele verão inteiro inventando desculpas para passar na frente da casa dela. Jogava bola na rua só para ela ver. Oferecia carona de bicicleta quando ela ia na venda. Ficava sentado no meio-fio, fingindo que estava descansando, só esperando ela aparecer na janela. Foi ela quem falou comigo primeiro. "Você mora aqui perto?" perguntou um dia, com aquele jeito meio desconfiado, meio curioso. Eu, todo desajeitado, confirmei que sim e não consegui dizer mais nada. Ela riu. Pensei que fosse mudo. Dali para frente, viramos inseparáveis. A gente se encontrava todo dia depois do almoço, ficava conversando debaixo da mangueira, no terreno baldio, inventava planos de viajar o mundo, de conhecer o mar, de fazer coisas que pareciam impossíveis naquele pedaço esquecido de Goiás. Ela falava de estudar, de virar professora, de ter uma casa cheia de livros. Eu não sabia bem o que queria. Só sabia que queria estar perto dela. Achava, com a inocência besta de quem tem 15 anos, que o mundo terminava no quintal onde ela morava. Mas a vida não pede licença para mudar de rumo. Um dia, no meio do ano seguinte, ela apareceu com os olhos vermelhos. O pai dela tinha conseguido um emprego melhor em Goiânia. Iam se mudar no fim do mês. Ficamos sentados no portão, sem falar nada, só olhando o sol descer atrás das casas. Quando ela se levantou para ir embora, segurou minha mão e apertou forte. Não disse tchau, só foi. No dia da mudança, fiquei na esquina vendo o caminhão de mudança levar os móveis. Vi ela entrar no carro do pai, virar para trás uma última vez.
Levantei a mão, mas não sei se ela viu. O carro sumiu na curva e o mundo ficou menor de repente. Nunca mais nos falamos. Nos anos que vieram, tentei seguir em frente. Terminei o colegial sem entusiasmo. Arrumei uns trabalhos aqui e ali, namorei 2 ou 3 vezes. Nada que durasse. O buraco que ela deixou era do tamanho errado. Não cabia mais ninguém, mas também não fechava. Comecei a sentir que Catalão era pequeno demais, que as ruas me sufocavam, que todo mundo esperava algo de mim que eu não conseguia dar. Foi aí que apareceu a chance de trabalhar como ajudante de caminhoneiro. Um conhecido do meu tio precisava de alguém para fazer a rota Goiânia-Belém. Topei sem pensar 2 vezes. Minha mãe chorou, disse que eu ia me perder, que caminhoneiro não tem futuro, mas eu já estava decidido. A primeira viagem mudou tudo. Quando subi naquele caminhão velho, cheirando a óleo diesel e suor, e vi a estrada se abrir à frente, algo dentro de mim respirou pela primeira vez em anos. Ali não tinha cobrança. Não tinha gente me perguntando quando eu ia casar, quando ia arrumar um emprego de verdade, quando ia parar de ser um menino perdido. Na estrada, eu era só mais um que passa, mais um que vai embora, mais um que esquece e é esquecido. 10 anos depois, comprei meu próprio caminhão. Um Scania 113 vermelho, 1998, meio batido, mas forte. Batizei ele de Andarilho, nome que também servia para mim. Fiz financiamento que ia durar anos, mas não me importei. Aquele caminhão era minha casa, meu escritório, meu refúgio e também minha prisão. 43 anos agora, solteiro, sem filhos, sem casa própria, sem nada que me prenda em lugar nenhum. Dono de um caminhão vermelho, de algumas roupas velhas, de um colchão fino no beliche da cabine e de um coração cansado que não sabe mais sequer sentir alguma coisa. O ronco do motor virou meu canto de solidão. O cheiro de diesel, meu perfume diário. Aprendi a gostar do nada, de dormir em postos de beira de estrada, de conversar com frentistas que nunca vou rever, de comer marmitex requentada em micro-ondas sujo, de ver o dia nascer entre serras e poeira. Aprendi a achar beleza nas coisas pequenas, no reflexo do sol, numa poça d'água, no vento batendo no rosto pela janela aberta, no céu estrelado que aparece quando você está longe das cidades. Mas mesmo nas madrugadas mais vazias, quando o mundo inteiro parecia dormir, e só eu estava acordado, guiando por estradas desertas, eu ainda sentia o peso do que deixei para trás. Às vezes, quando o rádio pegava uma moda antiga, antes de quebrar de vez, o peito ardia, como se o tempo desse meia volta e me arrastasse de volta para aquele portão verde-água, para aquele último olhar, para aquela mão que apertei e soltei. Laura. Será que ela ainda pensava em mim? Será que casou, teve filhos, construiu a vida que sonhava? Será que às vezes, numa tarde qualquer, ela também parava e se perguntava como eu estava, onde eu andava, se eu era feliz? Provavelmente não. O tempo apaga essas coisas. A vida continua, as pessoas seguem em frente e os primeiros amores viram só histórias que a gente conta quando tá bêbado, com aquele sorriso meio torto de quem já não sente mais nada. Mas comigo foi diferente. Não apagou, só afundou. O sol agora estava no ponto mais alto e o asfalto brilhava com o calor. Minha garganta estava seca. Já passava da hora de parar. Vi a placa. Posto Boa Esperança. 2 quilômetros. Conheci o lugar. Posto velho, mas limpo. Comida barata e honesta. Dava para esticar as pernas, tomar um café, comer alguma coisa antes de seguir viagem. Encostei o caminhão na área de carga, desliguei o motor. O silêncio que veio depois foi quase ensurdecedor. Fiquei um tempo parado ali, olhando pela janela, vendo os outros motoristas indo e vindo, falando alto, rindo. Às vezes eu invejava aquela facilidade de ser leve. Desci do caminhão, senti as pernas duras, caminhei até o restaurante do posto. Entrei. O cheiro de feijão com alho e carne refogada me deu um nó na garganta, lembrança da comida da minha mãe, que morreu há 4 anos e me deixou ainda mais sozinho no mundo.
Escolhi uma mesa no canto, longe do barulho. Pedi um PF completo: arroz, feijão, bife, batata frita, farofa, comida de caminhoneiro. O garçom trouxe rápido. Comecei a comer devagar, sem fome de verdade, só cumprindo o ritual. Foi aí que ouvi a voz. Carlos, uma voz de mulher, hesitante, como se não tivesse certeza. Gelei. Conheço meu nome. Já ouvi ele ser falado milhares de vezes, mas tem jeitos de falar. Tem vozes que carregam história. Levantei os olhos devagar, o garfo parado no ar, e lá estava ela, Laura. Fim do capítulo 1. O reencontro aconteceu. O passado e o presente se chocaram naquele posto de beira de estrada. No próximo capítulo, veremos como Carlos e Laura reagem a esse encontro inesperado e como 23 anos de silêncio começam a ser quebrados. Tentar novamente, continue capítulo 2. Quando o tempo volta. O garfo escorregou da minha mão e bateu no prato com um barulho seco que ecoou na minha cabeça como um tiro. Fiquei parado, olhando para ela, tentando processar o que meus olhos estavam vendo. Era ela, eu tinha certeza, mas ao mesmo tempo parecia impossível. O tempo tinha passado. Era óbvio. As rugas finas no canto dos olhos, a marca suave entre as sobrancelhas, alguns fios brancos se misturando ao cabelo castanho que agora estava mais curto, na altura dos ombros. Mas os olhos continuavam cor de mel. E o jeito de inclinar a cabeça levemente para o lado quando estava incerta, como se estivesse medindo a reação da pessoa. Esse jeito não tinha mudado nada. Ela usava um uniforme simples, calça preta, blusa branca, com o logotipo do posto bordado no bolso. Carregava uma bandeja com pratos vazios. As mãos, percebi, tremiam um pouco. Laura! Consegui dizer, e minha própria voz me soou estranha, rouca, como se tivesse esquecido de funcionar direito. Ela deu um sorriso pequeno, meio envergonhado, meio emocionado. Os olhos dela brilharam, lágrimas seguras com esforço. É você mesmo, disse ela baixinho. Achei que tinha reconhecido errado. Faz tanto tempo, tanto tempo. 23 anos condensados naquelas duas palavras simples. Levantei da cadeira sem pensar, num impulso que veio de algum lugar que eu não controlava. Ficamos ali parados, a uns 2 metros de distância, sem saber o que fazer. Abraçar? Apertar a mão? Continuar olhando feito dois estranhos que um dia foram tudo? Foi ela quem deu o primeiro passo. Deixou a bandeja numa mesa vazia e se aproximou. Abriu os braços devagar, dando tempo para eu recuar se quisesse. Não recuei. Quando ela me abraçou, senti o cheiro do perfume, misturado com o cheiro de cozinha, de trabalho, de cansaço. E também senti algo dentro de mim se quebrar. Uma parede que eu tinha construído tijolo por tijolo durante todos esses anos. Fechei os olhos, abracei ela de volta. Meu Deus, Carlos, sussurrou ela no meu ouvido, a voz embargada. Você tá aqui, de verdade. Ficamos assim por alguns segundos, que pareceram horas. O barulho do restaurante, garfos batendo, conversas altas, risadas, o som da televisão no canto, tudo virou um zumbido distante. Só existia ela, o calor do corpo dela, a realidade impossível daquele abraço. Quando nos separamos, ela passou a mão no rosto, limpando os olhos rapidamente, meio constrangida. Riu, mas era um riso molhado, cheio de emoção. Desculpa, disse. Eu não devia... Deve estar parecendo louca. É que eu não esperava. Nunca pensei que fosse te ver de novo. Nem eu, falei. E percebi que minha voz também estava diferente, mais fina, mais fraca. Você trabalha aqui? Ela assentiu, enxugando mais uma lágrima teimosa que escapou. Faz uns 8 meses. Garçonete. Deu um sorriso torto. Não exatamente o que eu sonhava, né? Mas a vida tem seus planos. Teve algo na forma como ela falou. A vida tem seus planos, que carregava peso, dor, história. Senta comigo? Pedi, apontando para a cadeira vazia na minha frente. Se você puder. Se não for atrapalhar o trabalho. Ela olhou em volta, avaliando. O restaurante estava cheio, mas não caótico. Os outros garçons davam conta do movimento. Só um pouquinho, disse.
Minha pausa é daqui 10 minutos mesmo. Sentou na minha frente. Ficamos nos olhando por um momento, ainda tentando acreditar. Eu procurava naquele rosto os traços da menina que conheci. Ela estava lá. Nos olhos, no formato dos lábios, no jeito como mordia o lábio inferior quando estava nervosa. Você tá diferente, ela disse e riu. Claro que tá, né? Faz mais de 20 anos. Mas eu digo, parece mais velho do que a idade, sabe? Cansado. Era verdade. Eu sabia disso. Tinha visto minha cara refletida na janela do caminhão 1000 vezes. 43 anos, mas aparentava mais. Cabelo começando a ficar grisalho nas têmporas, rugas fundas ao redor dos olhos, a pele queimada de sol e vento. A estrada faz isso com a gente, falei. Envelhece rápido. E você? Como você acabou aqui? A expressão dela mudou. Algo se fechou. Uma sombra passou pelos olhos cor-de-mel. É uma história longa, disse, desviando o olhar para a janela. Complicada. Eu tenho tempo. Ela me olhou de novo, avaliando se podia confiar, se podia abrir aquela porta. Respirou fundo. Casei, começou, e senti algo apertar no peito. 2 anos depois que me mudei para Goiânia. Conheci um cara, achei que era amor. A gente era muito novo, mas, enfim, casei, tive uma filha. Uma filha. Laura tinha uma filha. Ela tem 20 anos agora. Continuou Laura, e um sorriso pequeno apareceu, o primeiro sorriso genuíno. Se chama Helena. É a melhor coisa que me aconteceu. Estuda enfermagem em Palmas. Parabéns, consegui dizer, e era sincero, mesmo com o aperto no peito. O sorriso dela murchou de novo. O casamento não durou. Ele não era o homem que eu achei que fosse. Bebia, ficava violento. Aguentei uns 10 anos tentando, sabe? Por causa da Helena. Mas chegou um ponto que eu tive que sair. Peguei minha filha e saí. As mãos dela se fecharam em punhos sobre a mesa. Vi uma cicatriz fina no pulso esquerdo, uma marca antiga que o tempo não apagou. Voltei para Catalão por um tempo. Minha mãe ainda morava lá. Foi ela quem me ajudou a levantar. A Helena era pequena, uns 11 anos. A gente recomeçou do zero. Fiz uns bicos, trabalhei em loja, em lanchonete, no que aparecesse. Ela parou, olhou para baixo. Quando voltou a falar, a voz estava mais baixa. Minha mãe ficou doente há 3 anos, câncer. Precisava de tratamento que só tinha em Goiânia. A Helena já estava estudando lá. Então, a gente se mudou de novo. Eu cuidava da minha mãe e trabalhava quando dava. Ela morreu ano passado. Sinto muito, disse. E coloquei minha mão sobre a dela sem pensar. Ela olhou para baixo, para onde nossas mãos se tocavam, e não se afastou. Obrigada. Foi difícil. Ainda é. Depois que ela morreu, eu meio que me perdi, sabe? Não conseguia mais ficar em Goiânia. Muita lembrança, muita dor. Uma amiga me falou desse emprego aqui, no meio do caminho. Pensei, por que não? Não tinha mais nada me prendendo em lugar nenhum. Ficamos em silêncio. Eu apertei a mão dela de leve, tentando passar algum conforto, alguma coisa. E você? Perguntou ela, levantando os olhos. Casou? Tem filhos? Não, nada disso. Só eu e a estrada. Virou caminhoneiro. Virei. Faz mais de 20 anos. Ela deu um sorriso triste. Lembro que você falava que queria conhecer o mundo. Acho que conseguiu, de certa forma. Conheci o Brasil inteiro, mas não é bem como a gente imaginava, né? Nada é como a gente imaginava. Tinha tanta verdade naquilo que doeu. Um dos garçons chamou Laura de longe, fazendo sinal. Ela suspirou. Preciso voltar para o trabalho. Desculpa, eu queria conversar mais. Até que horas você trabalha? Saio às 6. Olhei para o relógio. Eram 2 da tarde. 4 horas. Eu podia esperar. Devia seguir viagem. Tinha entrega marcada em Araguaína para amanhã de manhã, mas algo maior que a razão me segurava ali. Posso te esperar? Perguntei. A gente podia, sei lá, conversar mais, colocar o papo em dia. Os olhos dela brilharam de novo. Sério? Você esperaria? Eu espero. Ela apertou minha mão com mais força. Depois se levantou. Fico feliz. Feliz de verdade. Hesitou,
Depois se inclinou e beijou minha testa rapidamente. Depois a gente conversa, então. Voltou para o trabalho. E eu fiquei ali, sentado, com o resto da comida fria no prato, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Passei as próximas 4 horas num estado estranho. Voltei para o caminhão, tentei dormir um pouco, mas não consegui. Fiquei na cabine, olhando pela janela, vendo Laura ir e vir no restaurante. De vez em quando nossos olhares se cruzavam e ela sorria. Um sorriso pequeno, só para mim. Liguei o caminhão, testei o rádio por impulso. Nada, só chiado. Desliguei de novo. O silêncio voltou, mas dessa vez era diferente. Não pesava tanto. Pensava em tudo o que ela tinha me contado. A vida difícil, o casamento ruim, a filha, a mãe morta. Laura tinha sofrido. Tinha carregado peso que eu nem imaginava. E mesmo assim estava ali, trabalhando, seguindo em frente, com aquele sorriso que o tempo todo tentara quebrar, mas não conseguira. Fiquei pensando também no acaso absurdo daquele encontro. De todas as estradas do Brasil, de todos os postos, justamente ali, justamente naquele dia, justamente na hora que parei para comer. Parecia coisa de filme ruim, desses que a gente assiste e diz que a vida real não é assim. Mas era. Estava acontecendo. 6 horas chegaram devagar. Vi Laura sair do restaurante já sem o uniforme, usando uma calça jeans desbotada e uma blusa azul simples. Carregava uma bolsa velha no ombro. Olhou em volta me procurando. Desci do caminhão e acenei. Quando ela me viu, o rosto dela se iluminou. Ainda está aqui, disse, chegando perto, como se parte dela tivesse duvidado. Falei que esperava. Ela sorriu daquele jeito que me lembrou da menina de 15 anos. Tem um lugar aqui perto, disse. Não é nada demais. Umas mesas na beira do rio. Dá para sentar, conversar. Se quiser, quero. Fomos caminhando lado a lado. O sol já estava descendo, pintando o céu de laranja e rosa. O calor tinha diminuído e uma brisa leve soprava, trazendo cheiro de mato e água. O posto ficava numa região meio isolada, com poucas casas em volta. Uns 200 metros depois, chegamos num espaço aberto na beira de um riozinho estreito. Tinha 3 ou 4 mesas de madeira velha, um barracão pequeno que vendia cerveja e petiscos. Sentamos numa mesa mais afastada, de frente para o rio. A água corria devagar, refletindo o céu colorido. O som dela era suave, relaxante. Eu venho aqui às vezes, disse Laura, depois do trabalho, só para ficar quieta, sabe? Pensar na vida. É bonito. É. Ficamos em silêncio por um tempo, só olhando o rio. Não era um silêncio desconfortável. Era daqueles silêncios bons que a gente só consegue ter com pessoas que conhecem a gente de verdade, ou que conheceram algum dia. Lembra da gente? Ela perguntou de repente, ainda olhando para o rio. De como era. Lembro. Eu também. Lembro de tudo. Do terreno baldio, da mangueira, das nossas conversas idiotas sobre fugir e conhecer o mundo. Ela riu, mas era um riso meio triste. A gente era tão ingênuo, achava que a vida ia ser fácil, que bastava querer para conseguir. E não é? Perguntei, tentando fazer uma piada. Ela me olhou, séria. Não, não é. Baixei os olhos. Verdade dói às vezes. Você sumiu, disse ela. E agora tinha uma acusação suave na voz. Depois que me mudei, você sumiu. Eu esperei. Esperei você escrever, ligar, aparecer. Mas você nunca apareceu. O peito apertou. Culpa antiga, guardada, voltando como fantasma. Eu não sabia como, admiti. Era novo, burro. Achei que, sei lá, achei que você ia me esquecer, que ia ser mais fácil para todo mundo. Mais fácil para você, corrigiu ela, mas não tinha raiva na voz. Só tristeza. Eu não esqueci. Eu nunca esqueci. Olhei para ela. As lágrimas voltaram aos olhos cor de mel. Você foi meu primeiro amor, Carlos. Meu primeiro tudo. E você me deixou. Simplesmente me deixou. Não tinha defesa. Não tinha desculpa. Ela estava certa. Desculpa, foi tudo que consegui dizer. Ela balançou a cabeça, limpou as lágrimas. Já passou. Faz muito tempo. Só
Só queria que você soubesse que você significou muito para mim. Que significou? O significou, no passado, doeu mais do que devia. O dono do barraco trouxe 2 cervejas sem que a gente pedisse. Laura agradeceu, pegou uma, bebeu um gole longo. Fiz o mesmo. A bebida estava gelada, boa. E agora? Perguntei. O que você vai fazer? Vai ficar aqui? Ela deu de ombros. Não sei, por enquanto sim. Preciso juntar dinheiro. A Helena tá bem, mas faculdade é cara. Eu mando o que posso, e além disso, não sei para onde ir. Não tenho mais lugar nenhum, sabe? Entendi perfeitamente. Era exatamente como eu me sentia. Sem raízes, disse. Sem raízes, repetiu ela. Bebemos em silêncio. O céu foi escurecendo aos poucos. Estrelas começaram a aparecer, tímidas no começo, depois mais fortes. O rio continuava seu curso, indiferente a nós, a nossas histórias, as nossas dores. Você é feliz? Ela perguntou de repente, me encarando. A pergunta me pegou desprevenido. Feliz. Quando foi a última vez que tinha pensado nisso? Não sei, respondi, honesto. Acho que não sei mais o que é isso. Tô sobrevivendo, indo. É diferente, né? Ela assentiu triste. É, eu também só vou indo. Mais silêncio. Então ela disse baixinho. Sabe o que é engraçado? A gente passou a vida inteira querendo fugir de Catalão. E olha onde a gente acabou. Eu num posto de beira de estrada. Você numa cabine de caminhão. A gente fugiu tanto que se perdeu. Tinha razão. Fugimos e nos perdemos. Mas a gente se achou de novo. Falei. E ela olhou para mim surpresa. Hoje, aqui, a gente se achou. Os olhos dela brilharam diferente. Não de lágrima, mas de algo parecido com esperança. Se achou, repetiu, testando as palavras. Então sorriu. É, acho que sim. Ficamos ali até tarde, conversando, lembrando, preenchendo os espaços de 23 anos com palavras, silêncios, risadas e algumas lágrimas. Aos poucos, a distância foi diminuindo. Não éramos mais estranhos. Éramos Carlos e Laura de novo, mais velhos, mais machucados, mas ainda nós. Quando finalmente levantamos para ir embora, já passava das 10 da noite. Caminhamos devagar de volta para o posto. Ela morava num quartinho alugado ali perto, me explicou. Bem simples, mas dava para o gasto. Parei na frente do caminhão. Ela ficou ali, me olhando. Você vai embora de manhã? Perguntou. Tenho que ir. Entrega em Araguaína. Ela assentiu, tentando esconder a decepção. Entendo. Obrigada por ficar, por conversar, por tudo. Eu que agradeço. Ficamos parados, sem saber como se despedir. Então ela deu um passo à frente e me abraçou de novo. Dessa vez abracei ela mais forte, sentindo cada segundo, guardando na memória. Quando nos separamos, ela segurou meu rosto com as 2 mãos. Se passar por aqui de novo, começou. Eu passo, prometi. Vou passar. Ela sorriu. Me deu um beijo rápido na bochecha e foi embora. Fiquei ali, vendo ela sumir na escuridão. Subi no caminhão, deitei no beliche. Não tinha sono. Ficava olhando para o teto, sentindo o cheiro dela ainda na minha roupa, ainda na minha pele. Pela primeira vez em anos, o vazio dentro de mim parecia menor. Fim do capítulo 2. O reencontro trouxe à tona memórias e sentimentos guardados por mais de 2 décadas. Mas a estrada chama e Carlos precisa partir. Será que esse encontro ficará apenas na memória ou o destino tem outros planos? No próximo capítulo, uma reviravolta inesperada. Tentar novamente e continue. Capítulo 3. A escolha. Acordei antes do sol nascer. O corpo tinha virado automático depois de tantos anos. 5 da manhã, os olhos abriam sozinhos, não importava a que horas eu tivesse dormido. Fiquei deitado mais uns minutos, olhando a luz cinzenta da madrugada entrar pela janela da cabine. Tinha sonhado com ela, com Laura. Não foi o sonho antigo, do portão verde água e da despedida. Foi outro. Ela estava ao meu lado no caminhão, rindo de alguma coisa que eu tinha dito, o cabelo solto batendo no rosto com o vento. Era um sonho bom, simples,
E quando acordei, a sensação de perda foi tão grande que precisei sentar e respirar fundo para não deixar ela me engolir. Me arrumei devagar, lavei o rosto no banheiro do posto, escovei os dentes, vesti uma camisa menos amassada. O movimento no posto já começava. Motoristas abastecendo, tomando café, conversando alto sobre estrada, frete e destino. Fui até o restaurante. Pedi um café preto e 2 pães com manteiga. Fiquei olhando para a porta, esperando ver ela entrar com o uniforme branco. Mas não entrou, claro que não. O turno dela só começava mais tarde. Eu ia estar longe quando ela chegasse. Terminei o café sem pressa, pagando cada minuto extra naquele lugar como se isso me aproximasse dela de alguma forma. Mas o relógio não para. 6 da manhã. Precisava ir. Voltei para o caminhão, liguei o motor. O ronco familiar me saudou, mas hoje soava diferente, mais pesado, como se o andarilho também não quisesse partir. Engrenei a marcha, acelerei devagar. O caminhão começou a se mover. A BR-153 se abria à frente esperando. Mais um dia, mais uma entrega, mais quilômetros para somar na vida sem rumo. Mas algo me puxava para trás. Olhei pelo retrovisor. O posto ia ficando pequeno. E, de repente, com uma clareza que me assustou, percebi. Se eu fosse embora agora, sem falar com ela de novo, eu passaria o resto da vida me arrependendo. Outra vez. Como me arrependi 23 anos atrás. A história ia se repetir. E eu era burro o suficiente para deixar. Pisei no freio. O caminhão parou no meio da pista, o motor roncando. Um carro buzinou atrás de mim, irritado. Não liguei. Fiquei parado ali, as mãos no volante, o coração batendo forte. Tinha uma escolha para fazer. A estrada ou ela. A fuga ou a coragem. Desliguei o motor. Bati na porta do quartinho dela às 6:30 da manhã. Sabia que era cedo demais, que ela provavelmente ainda estava dormindo. Mas se eu esperasse muito, a coragem ia embora junto com a luz do dia. Ouvi passos arrastados lá dentro. A porta se abriu uma fresta. Laura apareceu, com o cabelo bagunçado, vestindo um pijama velho, os olhos ainda inchados de sono. Quando me viu, arregalou os olhos. Carlos, o que... Você não ia... Posso entrar? Cortei, antes que ela terminasse a frase. Ela piscou, confusa, mas abriu a porta. O quarto era minúsculo. Uma cama de solteiro encostada na parede, um guarda-roupa pequeno, uma mesinha com um fogareiro elétrico em cima. Limpo, mas triste. Um lugar de quem estava de passagem, sem intenção de ficar. Laura fechou a porta, cruzou os braços, me olhando com uma mistura de surpresa e preocupação. Aconteceu alguma coisa? Não, sim, sei lá. Passei a mão no cabelo tentando achar as palavras. Eu ia embora. Já estava na estrada, mas não consegui. Ela não disse nada, só esperou. Vem comigo. Soltei de uma vez. Silêncio. O quê? Ela perguntou baixinho, como se não tivesse entendido. Vem comigo, na viagem, até Araguaína, ou até onde você quiser. Só vem. Laura me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Carlos, eu não posso simplesmente... Eu tenho trabalho, tenho que... Larga o trabalho. Não é tão simples assim. É sim. Dei um passo à frente. Laura, a gente passou 23 anos separado. 23 anos. E ontem, quando te vi de novo, foi como se tudo fizesse sentido de novo. Como se eu lembrasse quem eu era antes de virar isso. Apontei para mim mesmo. Um cara vazio que só sabe fugir. Eu não quero fugir mais. Não de você, não de novo. Os olhos dela encheram de lágrima. Você não sabe o que está dizendo. É a emoção do reencontro. Amanhã você vai se arrepender e... Não vou. Segurei as mãos dela. Eu sei que parece loucura. Eu sei. Mas eu já fiz a coisa sensata uma vez, quando te deixei ir embora sem lutar. E me arrependi todo dia desde então. Não quero mais ser sensato, quero ser feliz. E eu acho que você também quer. Ela ficou me olhando. As lágrimas escorreram. E se não der certo? Sussurrou. E se der? Laura fechou os olhos, respirou fundo. Quando abriu os olhos de novo, tinha algo diferente neles. Uma fagulha, uma decisão. Me dá meia hora para arrumar minhas coisas. Ela subiu na cabine com uma mochila velha nas costas e nada mais.
Tinha deixado um bilhete para o dono do posto, avisando que não voltaria. Não pediu as contas direito, não esperou receber o que tinha a receber. Só foi embora. Como quem pula de um penhasco sem olhar para baixo. Sentou no banco do carona, apertou o cinto, olhou para frente. Tinha medo nos olhos, mas também tinha brilho. Primeira vez num caminhão? Perguntei, tentando aliviar a tensão. Primeira, confirmou ela, e deu um sorriso nervoso. Não faço ideia do que eu acabei de fazer. Nem eu. Liguei o motor. O andarilho voltou à vida. Engrenei a marcha e saímos dali, devagar, deixando o posto Boa Esperança para trás. Laura não olhou pelo retrovisor, só olhava para frente. E pela primeira vez em muito tempo, eu também só olhava para frente. Os primeiros quilômetros foram estranhos. A gente não sabia bem o que dizer, então não dizia nada. Só o ronco do motor e o vento batendo na janela entreaberta. Ela olhava a paisagem passar. O cerrado seco, os postes elétricos, as placas indicando cidades pequenas. De vez em quando, mexia na alça da mochila nervosa. Relaxa, falei, depois de um tempo. Não precisa ficar tensa. A estrada é boa. E eu sou bom motorista. Ela riu e foi um som que fez bem ouvir. Não é isso, é que eu não faço ideia do que vem agora. Para onde a gente vai, o que a gente vai fazer. Eu larguei tudo, simplesmente larguei. Arrependida? Ela pensou antes de responder. Não, assustada, mas não arrependida. Então tá valendo. Ela me olhou de lado e sorriu. Daquele jeito dela. Paramos num posto para abastecer. Enquanto o frentista enchia o tanque, fomos até a lanchonete. Pedi 2 sanduíches e 2 sucos. Sentamos num banquinho de plástico vermelho, comendo devagar, vendo o movimento. Sabe o que é engraçado? Disse Laura, mordendo o sanduíche. A gente se reencontrou ontem. E hoje eu tô aqui, dentro do seu caminhão, indo para sei lá onde. Isso é coisa de louco. É, mas não parece errado. Não parece. Ela ficou quieta, pensativa. Sabe o que eu pensei ontem à noite, depois que você foi embora? O quê? Que talvez a vida tenha tirado a gente de Catalão, tenha nos separado, tenha nos machucado, só pra gente chegar aqui, nesse ponto, nesse reencontro, como se tudo o que aconteceu fosse para preparar a gente para isso. Gostei daquela ideia. Fazia sentido, de uma forma torta. Destino? Perguntei. Sei lá, talvez, ou talvez só acaso e a gente decidindo fazer algo com ele. Gosto mais da segunda opção. Eu também. Voltamos para o caminhão e seguimos viagem. O sol já estava alto, queimando forte. Liguei o ar-condicionado. Um luxo raro, mas hoje parecia necessário. Laura começou a ficar mais à vontade. Mexeu no rádio, tentando achar alguma estação. Só pegava chiado e música sertaneja entrecortada. Desistiu, riu. Seu rádio é uma droga. Eu sei. Parou de funcionar direito faz tempo. E você não conserta? Pra quê? Eu não tenho com quem conversar mesmo. Ela ficou quieta, depois disse. Agora tem. E algo no meu peito se mexeu. Passamos por Gurupi no meio da tarde. A cidade era grande, movimentada. Pensei em parar, mas Laura disse que queria continuar. Quero ver a estrada, disse. Quero ver o que você vê todo dia. Então seguimos. Ela fazia perguntas. Sobre o caminhão, sobre as viagens, sobre os lugares que eu conhecia. Contei das vezes que fui até o Amazonas, até o Rio Grande do Sul, até o Nordeste. Contei de noites dormindo em postos perdidos, de tempestades no meio do nada, de solidão tão grande que doía. Você é sozinho, ela disse, e não era uma pergunta. Sou, por escolha? Pensei antes de responder. No começo sim, depois virou costume. Aí ficou difícil mudar. Entendo. Ela olhou pela janela. Eu também sou sozinha. Mesmo com a Helena, mesmo com a minha mãe, enquanto ela estava viva. A solidão estava sempre lá, dentro. E agora? Ela me olhou. Agora está diferente. Sorri. Ela também sorriu. A tarde foi caindo. O céu ganhou tons de laranja e vermelho. Paramos num mirante improvisado, na beira da estrada. Tinha uma vista bonita. O cerrado se estendia até onde a vista alcançava. E ao longe dava para ver montanhas baixas recortadas contra o céu.
Descemos do caminhão. O ar estava mais fresco. Laura se encostou na grade de proteção, olhando a paisagem. Fiquei ao lado dela. É bonito, disse ela. Eu nunca tinha parado para olhar assim. Sempre passei de carro, de ônibus apressada, nunca parei. A estrada tem dessas coisas. Se você tiver pressa, não vê nada. Mas se parar, se olhar direito, tem beleza em todo canto. Ela olhou para mim. Você é mais poeta do que eu lembrava. Ri, constrangido. A solidão faz isso, a gente começa a pensar demais. Não é ruim. Ficamos ali até o sol descer completamente. Então voltamos para o caminhão e seguimos. A noite caiu rápido, como sempre cai no interior. As estrelas apareceram, milhares delas, sem poluição luminosa para atrapalhar. Laura recostou a cabeça no vidro, olhando o céu. Faz tempo que não vejo tantas estrelas, murmurou. Bem-vinda à minha vida. Ela riu, baixinho, e fechou os olhos. Uns 20 minutos depois, percebi que ela tinha dormido. A respiração estava calma, regular, o rosto relaxado. Parecia mais jovem assim, sem as marcas de preocupação. Dirigi em silêncio, só eu e a estrada, e ela, dormindo ao meu lado. E pela primeira vez em muito tempo, o caminhão não parecia vazio. Cheguei em Araguaína perto da meia-noite. A cidade estava quieta. Fui direto para o depósito onde tinha que deixar a carga. Estava fechado, só abria de manhã. Então parei num canto do estacionamento e desliguei o motor. Laura acordou com o silêncio. Já chegamos? Perguntou, a voz rouca de sono. Chegamos. Mas o depósito só abre amanhã. Vou ter que dormir aqui mesmo. Ela se espreguiçou, olhou em volta. O estacionamento estava vazio, só algumas árvores e um poste de luz fraca. E agora? Agora a gente dorme. Tem um beliche ali atrás. Não é confortável, mas dá pro gasto. Ela olhou pro beliche estreito e deu um sorriso torto. A gente não cabe os dois aí. Eu durmo no banco, você fica no beliche. Nem pensar, você dirigiu o dia inteiro. Laura, a gente dá um jeito. Divide, sei lá. Acabamos os dois apertados no beliche. Ela de frente para a parede e eu atrás, tentando não cair. Era desconfortável, quente, apertado, mas também era bom. O cheiro do cabelo dela, o calor do corpo dela perto do meu. Carlos, ela sussurrou no escuro. Obrigada. Por hoje. Por tudo. Eu que agradeço. Ela segurou minha mão e entrelaçou os dedos nos meus. Não sei o que vem depois, mas eu tô feliz. Aqui, agora. Eu também. Ficamos assim até o sono vir. E quando veio, veio leve, sem pesadelo, sem solidão. Só nós dois embrulhados naquele beliche apertado, no meio de um estacionamento vazio, numa cidade que nem era nossa. Mas parecia certo, parecia o lugar certo. Fim do capítulo 3. Carlos tomou a decisão mais corajosa da sua vida: não fugir. E Laura, pela primeira vez em anos, se permitiu confiar em alguém de novo. Mas a estrada guarda surpresas, e nem tudo é simples quando dois corações machucados tentam recomeçar. No próximo capítulo, as complicações começam a aparecer. Tentar novamente, continue capítulo 4, quando a tempestade vem. Acordei com o sol batendo no rosto. Levei uns segundos para lembrar onde estava. O beliche apertado, o cheiro de diesel, e Laura, ainda dormindo ao meu lado, o rosto relaxado, a respiração suave. Fiquei olhando para ela, as rugas finas ao redor dos olhos, os fios brancos misturados no cabelo castanho, a cicatriz pequena no queixo que eu não tinha notado antes. Cada marca contava uma história, um pedaço de vida que eu não estava lá para ver, mas estava aqui agora. Ela abriu os olhos devagar, piscando contra a luz. Quando me viu olhando, sorriu. Aquele sorriso meio envergonhado de quem acabou de acordar. Bom dia, disse, a voz rouca. Bom dia. Que horas são? Olhei para o relógio no painel. Quase 7. Ela se espreguiçou, bateu a mão no teto baixo e riu. Isso aqui é apertado demais, avisei. Mas foi bom. Ela me olhou. Foi bom acordar e você estar aqui. Não soube o que responder. Então só sorri. Descemos do caminhão. O estacionamento estava começando a movimentar.
Alguns caminhoneiros já estavam acordados, tomando café, conversando. O depósito abria às 8. Fomos até um barzinho perto dali. Pedimos café com leite e pão na chapa. Sentamos numa mesa de plástico, do lado de fora, vendo o movimento da cidade acordar. E agora? Perguntou Laura, mexendo o café. Depois que você descarregar. Tenho que buscar uma carga nova, provavelmente aqui mesmo ou em Palmas, depende do que aparecer. Ela ficou quieta, pensativa. E eu vou... junto? Você quer ir? Ela mordeu o lábio. Quero, mas eu preciso pensar em algumas coisas, práticas, tipo dinheiro, roupa, a Helena. Eu não posso simplesmente desaparecer. Tinha razão. A euforia do momento estava passando e a realidade começava a bater. Liga para ela, sugeri. Explica. Se quiser, eu falo também. Laura balançou a cabeça. Não, isso eu preciso fazer sozinha. Bebeu um gole de café. Ela vai achar que enlouqueci. Enlouqueceu? Ela riu. Talvez, um pouco. Ficou séria de novo. Mas eu não quero voltar, Carlos. Não quero voltar para aquela vida. Trabalhando num posto, morando num quartinho, esperando o tempo passar. Eu quero viver. Nem que seja por pouco tempo. Eu quero sentir que tô viva de novo. Segurei a mão dela sobre a mesa. Então fica. A gente dá um jeito. Os olhos dela brilharam. Promete? Prometo. Depois do café, voltamos para o depósito. Descarreguei a mercadoria. Peças de tratores agrícolas. Demorou umas 2 horas. Laura ficou sentada na sombra, mexendo no celular. Quando terminei, fui até ela. Conseguiu falar com sua filha? Ela assentiu, mas o rosto estava tenso. Consegui. Não foi fácil. Ela achou estranho, ficou preocupada. Perguntou se eu estava bem, se tinha acontecido alguma coisa. E você disse o quê? A verdade, que encontrei alguém importante do passado, que ia ficar um tempo viajando, pensando na vida. Laura deu um suspiro cansado. Ela não gostou muito, disse que eu tô fugindo de novo, que eu nunca fico em lugar nenhum. E tá, ela me olhou. Tô, mas dessa vez eu tô fugindo para alguma coisa, não de alguma coisa. Isso faz diferença. Sorri. Faz. Peguei uma carga nova. Grãos de soja para levar até Imperatriz, no Maranhão. Mais uns 500 quilômetros pela frente. Saímos de Araguaína no final da manhã. A estrada estava boa, sol forte, céu limpo, pouco trânsito. Laura ficou mais à vontade hoje. Mexeu nas coisas da cabine, organizou alguns objetos, arrumou um jeito de pendurar uma toalha para secar. Fazia o caminhão parecer mais habitado, menos solitário. Você é organizada, comentei. Hábito de mãe. A Helena era bagunceira quando pequena. Tive que aprender a manter as coisas no lugar, senão a casa virava caos. Sente falta dela? Sempre, mas ela já está grande. Tem a vida dela. Não precisa mais de mim o tempo todo. Tenho certeza que precisa. Só de outro jeito. Laura sorriu, meio triste. Acho que sim. Paramos para almoçar num restaurante de beira de estrada. Comida simples, self-service, aquilo. Enchemos os pratos e sentamos num canto. A comida estava boa. Arroz, feijão, carne assada, farofa, vinagrete. Melhor que marmitex, disse Laura. Bem melhor. Enquanto comíamos, percebi um grupo de caminhoneiros numa mesa perto olhando para a gente. Não era olhar hostil, só curioso. Mulher viajando com caminhoneiro não era algo tão comum. Um deles, mais velho, de boné sujo e barba grisalha, levantou e veio até nossa mesa. E aí, parceiro? Cumprimentou, olhando para mim, mas com curiosidade óbvia pela Laura. Tudo certo? Tudo, respondi sem muita simpatia. É que a gente estava comentando ali. Não é comum ver casal na estrada. Você casou ou é namorada? Laura se adiantou antes que eu respondesse. Sou amiga, velha amiga. O homem deu um sorriso meio malicioso. Amiga? É? Entendi. Piscou. Sorte sua, rapaz. A estrada fica bem melhor com companhia, né? Fica, confirmei, seco, esperando ele ir embora. Ele captou o recado e voltou para a mesa dele. Laura revirou os olhos. Gente, é fofoqueira em todo lugar. Você vai ter que se acostumar. Caminhoneiro adora uma fofoca. Não me importo.
Deixa falarem. Mas percebi que ela ficou meio desconfortável. E eu também. Não porque me importava com a opinião deles, mas porque me fez pensar. O que exatamente a gente era? Velhos amigos? Algo mais? A gente ainda não tinha definido, nem conversado direito sobre isso. Mas talvez não precisasse. Talvez fosse melhor deixar as coisas acontecerem. À tarde, o tempo começou a mudar. O céu, que estava limpo, foi ficando carregado. Nuvens escuras e pesadas se acumularam no horizonte. O vento aumentou. Vai chover, disse Laura, olhando pela janela. Vai. E forte, pelo jeito. Ela ficou tensa. Tem problema? Dirigir na chuva? Depende de quão forte. Se for muito pesada, é melhor parar. A visibilidade fica ruim e a pista escorrega. Como se o céu tivesse ouvido, os primeiros pingos começaram a bater no para-brisa. Em segundos, virou um temporal. A chuva caía tão forte que o limpador não dava conta. A visibilidade caiu para quase zero. Diminui a velocidade, liguei o pisca-alerta, outros caminhões e carros faziam o mesmo. A estrada ficou perigosa, a água começou a se acumular na pista. Carlos, disse Laura, a voz tensa. Calma, vou parar. Só preciso achar um lugar seguro. Mas não tinha lugar. A estrada aqui era reta, sem acostamento decente. Parar no meio seria pedir para ser atingido por trás. Continuei devagar, tenso, as mãos apertadas no volante. Laura segurou no banco, os olhos arregalados. Então vi uma placa, área de descanso, 500 metros. Acelerei um pouco, arriscando. A chuva tamborilava na lataria como granizo. Laura soltou um grito quando uma rajada de vento fez o caminhão balançar. Tá tudo bem, tentei acalmá-la, mas minha própria voz estava tensa. Finalmente, vi a entrada da área de descanso. Entrei, pisei no freio. O caminhão derrapou um pouco na lama, mas parou. Desliguei o motor. O barulho da chuva era ensurdecedor. Laura estava pálida, respirando rápido. Segurei a mão dela. Passou, tá tudo bem, a gente está seguro. Ela olhou para mim, os olhos cheios de medo. Achei que a gente ia capotar. Não ia, eu não deixaria. Ela se inclinou e me abraçou forte, escondendo o rosto no meu peito. Senti ela tremendo. Abracei de volta, acariciando o cabelo dela. Ei, tá tudo bem, eu tô aqui. Ficamos assim por um tempo, até a respiração dela acalmar. A chuva continuava forte lá fora, mas dentro da cabine a gente estava seguro. Quando ela se afastou, tinha lágrimas nos olhos. Desculpa, eu não sou boa com essas coisas. Chuva forte, tempestade, me lembra de coisas ruins. Não precisa explicar. Quero. Ela limpou os olhos. Quando eu fugi do meu ex-marido, foi numa noite de temporal. Peguei a Helena, coloquei no carro e saí. Ele veio atrás, bateu no carro, tentou nos tirar da estrada. Eu dirigi na chuva, sem enxergar nada, só tentando fugir. Foi a noite mais assustadora da minha vida. Meu peito apertou. Ele machucou vocês? Não, a polícia pegou ele antes, mas eu nunca esqueci. Toda vez que chove forte, eu volto para aquela noite. Segurei o rosto dela com as duas mãos. Ele não tá aqui, você tá segura. Comigo, você tá sempre segura. Ela assentiu, mais lágrimas escorrendo. Eu sei, eu confio em você. Beijei a testa dela. Ela fechou os olhos e suspirou. A chuva continuou por mais de 1 hora. Ficamos ali esperando passar. Laura se deitou no beliche, cansada. Eu fiquei no banco do motorista, olhando a água escorrer pelo vidro. Pensei no que ela tinha me contado. O ex-marido violento, a fuga, o medo que ainda carregava. Laura tinha passado por coisas que eu nem imaginava. E mesmo assim, estava aqui, comigo, confiando. Isso significava algo. Algo grande. Quando a chuva finalmente diminuiu, era quase noite. Decidi não seguir viagem. Era perigoso e Laura estava abalada. Tinha um restaurante ali na área de descanso. Fomos até lá. O lugar estava cheio de caminhoneiros que também tinham parado por causa da chuva. Barulho, fumaça de cigarro, cheiro de comida. Achamos uma mesa no canto. Pedimos o jantar. Laura comeu pouco, ainda meio pálida. Eu também não tinha muita fome. Desculpa por hoje, disse ela, por ter sido fraca.
Você não foi fraca. Ter medo não é fraqueza. Mas eu estraguei. Você não estragou nada. E segurei a mão dela. Laura, todo mundo tem seus fantasmas, suas cicatrizes. Você não precisa ser forte o tempo todo. Não comigo. Ela apertou minha mão. Como você consegue dizer sempre a coisa certa? Não consigo. Na maioria das vezes, eu não sei o que dizer. Mas com você, é diferente. É mais fácil. Ela sorriu. Finalmente. E foi como sol depois da tempestade. Voltamos para o caminhão e dormimos cedo. Dessa vez, ela se aconchegou em mim sem hesitar. Ficamos abraçados no beliche apertado, ouvindo os últimos pingos de chuva batendo no teto. Carlos! Ela sussurrou no escuro. Você já pensou que talvez a gente tenha se reencontrado justo agora porque era a hora certa? Antes, a gente não ia dar certo. Éramos jovens demais, burros demais. Mas agora a gente sabe o valor das coisas. Pensei nisso. Talvez. Ou talvez a gente sempre tivesse dado certo em qualquer época. A gente só não teve chance. E agora temos. Ela virou de frente para mim. Mesmo no escuro, dava para ver o brilho dos olhos dela. Eu tô com medo, admitiu. Medo de estragar, de você se arrepender, de eu não ser o suficiente. Você é mais que suficiente. Como você sabe? Porque eu passei 23 anos procurando algo que fizesse sentido. E nunca achei. Até ontem. Ela não disse mais nada. Só me beijou. Foi um beijo suave, devagar, cheio de cuidado. Não era beijo de paixão urgente. Era beijo de quem tinha esperado muito tempo e agora queria saborear cada segundo. Quando nos separamos, ela encostou a testa na minha. Fica comigo, sussurrou. Não importa o que aconteça, só fica. Eu fico. E naquela noite, abraçados num beliche apertado com o cheiro de chuva ainda no ar, eu soube que tinha encontrado o que procurava. Não era a estrada, não era a fuga, era ela. Sempre foi ela. Fim do capítulo 4. A tempestade trouxe à tona medos antigos, mas também aproximou Carlos e Laura ainda mais. O vínculo entre eles se fortalece a cada quilômetro. Mas a estrada ainda guarda segredos, e nem tudo será simples. No próximo e último capítulo, uma revelação mudará tudo. Tentar novamente, continue. Capítulo 5. O recomeço que a gente escolhe. Acordei com o cheiro de café. Abri os olhos, confuso. Laura não estava no beliche. Sentei, esfreguei o rosto. A porta da cabine estava entreaberta, deixando entrar a luz suave da manhã e uma brisa fresca. Desci do caminhão. Laura estava sentada no degrau, segurando 2 copos de café de isopor. Sorriu quando me viu. Bom dia, dorminhoco. Que horas são? Quase 9, você estava precisando dormir. Sentei ao lado dela, aceitei o café. Estava quente, forte, do jeito que eu gostava. Você foi buscar isso? Fui. No restaurante ali. Achei que você merecesse acordar com um café quentinho. Olhei para ela. O cabelo dela estava preso num rabo de cavalo mal feito. Usava a mesma roupa de ontem, um pouco amassada, mas os olhos brilhavam e tinha um sorriso leve no rosto. Parecia mais leve que nos últimos dias, como se um peso tivesse saído dos ombros dela. Obrigado, disse. De nada. Bebemos o café em silêncio, olhando a área de descanso acordar. Alguns caminhões já tinham ido embora. Outros ainda estavam parados, os motoristas se preparando para seguir viagem. O céu estava limpo, sem sinal da tempestade de ontem. Só algumas poças d'água no chão lembravam que tinha chovido. Hoje a gente chega em Imperatriz, disse. Deve dar umas 6, 7 horas de viagem. Laura assentiu. E depois? Depois eu vejo se tem carga de volta, ou para outro lugar. Depende. Ela ficou quieta, mexendo no copo vazio. Carlos, a gente precisa conversar sobre umas coisas. O tom dela me deixou apreensivo. Que coisas? Ela respirou fundo. Sobre isso. Sobre a gente. Sobre o que vem depois. Me olhou. Eu não posso ficar viajando para sempre com você. Eu preciso trabalhar, ganhar dinheiro. Preciso ter um lugar. Não dá para viver só na estrada. Sabia que essa conversa ia chegar, mas não estava preparado. Eu sei.
E você? O que você quer? De verdade? Era uma pergunta simples, mas a resposta era complicada. Eu quero você, disse, honesto. Mas eu não sei como fazer isso funcionar. Minha vida é essa: estrada, caminhão, sem paradeiro. Não tenho casa, não tenho estabilidade, não tenho nada para oferecer. Não é verdade. Você tem você, e para mim isso já é muito, mas não é suficiente para o mundo real. Cedo ou tarde você vai precisar de mais, de segurança, de rotina, e eu não sei se consigo dar isso. Laura segurou minha mão. E se a gente tentasse? De verdade? E se você parasse de viajar tanto, arrumasse uma rota fixa ou até um trabalho diferente? A gente podia alugar uma casa pequena em algum lugar, recomeçar. A ideia me assustou e me atraiu ao mesmo tempo. Parar de viajar, largar a estrada. Depois de tantos anos eu nem sabia se conseguia. Eu não sei se sei fazer outra coisa, admiti. Então aprende. A gente aprende junto. Fiquei olhando para ela. Laura, que tinha perdido tanto, que tinha sido machucada, que tinha todo motivo para ter medo, e mesmo assim estava aqui, propondo recomeço, apostando na gente. Você tem certeza? Certeza de que quer tentar isso comigo? Tenho. Você é a primeira coisa que faz sentido na minha vida em muito tempo. Não quero perder de novo. Puxei ela para um abraço. Senti ela relaxar nos meus braços. Então a gente tenta, disse. Não sei como vai ser, mas a gente tenta. Seguimos viagem com um peso diferente no ar. Não era ruim, era só real. A fase da empolgação inicial estava passando, e agora tinha que encarar as coisas práticas. Mas, pelo menos, a gente estava encarando junto. A estrada para Imperatriz era longa, mas tranquila. Passamos por cidades pequenas, vilas esquecidas, trechos de mata fechada. Laura ia comentando as coisas que via, fazendo perguntas, curiosa. Tinha uma inocência nela, uma vontade de descobrir, que me lembrava da menina que conheci em Catalão. Paramos para almoçar num restaurante pé sujo, na beira da estrada. Comida caseira, servida em panelas de alumínio. A dona era uma senhora baixinha e simpática, que ficou feliz em ver Laura comigo. Que bom ver um casal na estrada, disse sorrindo. Vocês são casados? Laura e eu trocamos olhares. Ainda não, disse Laura me surpreendendo, mas quem sabe um dia. A senhora riu satisfeita e voltou para a cozinha. Ainda não? Repeti, erguendo uma sobrancelha. Laura deu de ombros, tentando esconder um sorriso. Deixei em aberto as possibilidades. Ri, e percebi que a ideia não me assustava tanto quanto deveria. Chegamos em Imperatriz no final da tarde. A cidade era maior do que eu esperava. Agitada, quente. Fui direto para o depósito descarregar os grãos. Demorou até escurecer. Quando terminei, estava exausto. Laura esperou pacientemente, sentada na sombra de uma árvore, mexendo no celular. Tudo certo? Perguntou quando me aproximei. Tudo. Agora é só esperar liberarem o pagamento amanhã e ver se tem carga nova. E se não tiver? A gente volta vazio, ou fica uns dias aqui. Laura ficou pensativa. Tem um hotel perto daqui, baratinho, mas limpo. Vi no Google. Que tal a gente dormir numa cama de verdade hoje? Tomar um banho quente? Descansar? A ideia era tentadora. Fazia dias que a gente só dormia no caminhão, se lavava em banheiros de posto, comia marmitex. Boa ideia. Achamos o hotel. Era simples mesmo. Um prédio velho de 2 andares, pintura descascada, letreiro apagado, mas a recepcionista foi simpática e o quarto estava limpo. Tinha uma cama de casal, um banheiro pequeno, um ventilador de teto barulhento. Luxo para quem tinha dormido em beliche apertado. Laura jogou a mochila num canto e se jogou na cama, suspirando aliviada. Isso aqui é o paraíso. Ri, sentando na beirada da cama. Seus padrões caíram muito. Ou eu aprendi a valorizar o simples. Ficamos no quarto um tempo, descansando. Depois, descemos para procurar um lugar para jantar. Achamos um restaurante pequeno que servia comida regional. Carne de sol, arroz de cuchá, vinagreira. Tudo temperado forte, gostoso. Nunca comi isso, disse Laura, experimentando o arroz. É típico daqui. Bom, né? Muito. Jantamos sem pressa.
Conversamos sobre coisas bobas, filmes que gostávamos, músicas da adolescência, memórias de catalão. Era bom falar de coisas leves, sem peso, sem medo. Depois voltamos para o hotel. Laura tomou banho primeiro. Quando saiu, com o cabelo molhado, usando uma camiseta velha que era minha, parecia diferente, mais jovem, mais ela mesma. Seu turno, disse sorrindo. Tomei banho, deixando a água quente levar o cansaço. Quando saí, Laura estava deitada na cama, olhando para o teto. O ventilador girava devagar, fazendo barulho. Deitei ao lado dela. Ficamos assim, lado a lado, sem se tocar, só existindo no mesmo espaço. Carlos, ela disse depois de um tempo. Eu preciso te contar uma coisa. Algo no tom dela me deixou alerta. Virei de lado, olhando para ela. O quê? Ela continuou olhando para o teto, mas vi a tensão no maxilar dela. Quando eu disse que minha vida era complicada, não era só por causa do casamento ruim. Tem outra coisa. Esperei. Eu tenho uma dívida grande. Ela fechou os olhos. Do tratamento da minha mãe. O convênio não cobriu tudo. Eu tive que fazer empréstimos com agiotas, gente ruim. Meu estômago apertou. Quanto? 25 mil. Era muito, muito mesmo. E eles tão te cobrando? Tão. Por isso eu estava trabalhando naquele posto, tentando juntar. Mas com o que eu ganhava, ia levar anos. Ela finalmente me olhou, os olhos cheios de medo. Eles ligaram ontem, disseram que se eu não pagar até o fim do mês, vão tomar medidas. Não sei o que isso significa, mas tenho medo. Sentei na cama, processando. Por que você não me contou antes? Porque eu tinha vergonha. Porque não queria que você achasse que eu estava com você por interesse. Porque... A voz dela falhou. Porque eu tô com medo de você ir embora quando souber de tudo. Me virei para ela, segurei o rosto dela com as duas mãos. Eu não vou embora. Mas é muito dinheiro, Carlos. E não é problema seu. É sim. Se é seu, é meu também. As lágrimas começaram a cair. Você não precisa. Eu sei que não preciso. Mas eu quero. Limpei as lágrimas dela com o polegar. A gente dá um jeito, juntos, sempre juntos. Ela me abraçou forte, soluçando no meu peito. Fiquei ali, segurando ela, sentindo o peso do que ela tinha carregado sozinha por tanto tempo. E naquele momento tomei uma decisão. No dia seguinte, acordei cedo. Laura ainda dormia. Saí do hotel, voltei para o depósito. Fui até o escritório, bati na porta do gerente. Posso falar com você? Meia hora depois, tinha vendido meu caminhão, o andarilho. Minha casa, meu refúgio, minha vida nos últimos 15 anos, mas também minha prisão. O gerente conhecia um comprador que estava procurando um Scania. Fiz o negócio rápido, sem pensar muito, porque se pensasse, ia desistir. 42 mil reais. Não era fortuna, mas era o suficiente. Voltei para o hotel com o dinheiro, parte em cheque, parte em espécie. Laura estava acordada, sentada na cama, preocupada. Onde você estava? Acordei e você tinha sumido. Sentei na frente dela, segurei as mãos dela. Vendi o caminhão. Ela piscou sem entender. O quê? Vendi. 42 mil. 25 para você pagar a dívida. O resto para a gente recomeçar. Laura ficou branca. Você não fez isso. Por favor, me diz que você não fez isso. Fiz. Carlos, não, aquele caminhão era tudo para você. Não, não era. Apertei as mãos dela. Era só uma desculpa para não ter que enfrentar a vida de verdade, para não ter que arriscar, para não ter que sentir. Olhei nos olhos cor de mel dela. Você é tudo para mim agora, e eu não vou deixar você afundar. Não de novo. Ela começou a chorar. Não era choro de tristeza. Era de alívio, de gratidão, de amor. Me abraçou tão forte que quase não consegui respirar. Obrigada, sussurrou. Obrigada, obrigada. Ficamos assim por um tempo longo, abraçados, chorando juntos, deixando o passado ir embora. Usamos parte do dinheiro para pagar a dívida dela. No mesmo dia, vimos o comprovante da transferência e foi como se um peso gigante saísse dos ombros de Laura. Ela respirou fundo, fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo,
Sorriu sem dor. Com o resto do dinheiro, decidimos voltar para Catalão. Não para morar, só para visitar, para ver o que restava, para fechar o círculo. Pegamos um ônibus, a viagem foi longa, cansativa, mas pela primeira vez em anos eu não estava dirigindo. Estava só sentado, com Laura encostada no meu ombro, vendo a paisagem passar. Quando chegamos em Catalão, era meio da tarde. A cidade tinha mudado. Algumas ruas novas, prédios novos, mas o essencial era o mesmo. O cheiro, o jeito das pessoas, a sensação de familiaridade. Fomos até a rua onde a gente se conheceu. A casa dela não existia mais. Tinha virado um estacionamento, mas a mangueira do terreno baldio ainda estava lá. Velha, retorcida, mas viva. Sentamos embaixo dela. Lembra? Ela disse, tocando no tronco. A gente passava horas aqui. Lembro. Você ficava falando dos livros que queria ler, dos lugares que queria conhecer, e você ficava quieto, só ouvindo, porque eu gostava de ouvir você. Ela encostou a cabeça no meu ombro. A gente era feliz e nem sabia. Agora a gente sabe. Ficamos ali até o sol começar a descer. Depois caminhamos pela cidade, sem destino, só caminhando, vendo onde a vida nos levava. Passamos na frente da antiga cooperativa onde eu trabalhei. Na praça onde a gente tomava sorvete. No portão onde a gente se despediu. Você acha que a gente teria dado certo? Perguntou Laura. Se eu não tivesse ido embora? Se a gente tivesse ficado junto? Pensei antes de responder. Não sei. Talvez sim, talvez não. Mas não importa mais. A gente tá aqui agora. E é isso que conta. Ela sorriu. É isso que conta. Ficamos 3 dias em Catalão. Alugamos um quarto numa pousada simples, visitamos lugares antigos, conversamos com gente que ainda lembrava da gente, comemos nas lanchonetes de sempre. E aos poucos fomos percebendo, a gente não pertencia mais ali. Não de forma ruim, só diferente. A gente tinha crescido, mudado. Catalão era passado, bonito, importante, mas passado. No 3º dia, sentamos num banco da praça e conversamos sobre o futuro. Eu queria tentar Palmas, disse Laura. Ficar perto da Helena, achar um trabalho, alugar uma casa pequena, recomeçar de verdade. E eu? Perguntei. Onde eu entro nisso? Ela me olhou séria. Onde você quiser entrar. Se quiser morar junto, ótimo. Se quiser ir devagar, também tá bom. Sem pressão, só... Fica perto, não desaparece de novo. Não desapareço, prometo. Então vamos para Palmas? Sorri. Vamos. 2 meses depois, estávamos morando num apartamento pequeno em Palmas. 2 quartos, uma sala minúscula, uma cozinha apertada. Mas era nosso. Laura conseguiu emprego numa escola, servindo merenda. Não era o emprego dos sonhos, mas pagava as contas. Eu arrumei trabalho como motorista de entrega local. Rotas curtas, horário fixo. Voltava para casa todo dia. No começo foi estranho. Acordar no mesmo lugar, dormir na mesma cama, ter rotina, ter alguém esperando em casa. Mas aos poucos fui me acostumando. E descobri que gostava de acordar com Laura ao meu lado, de tomar café junto, de voltar do trabalho e encontrar ela fazendo comida, de assistir televisão abraçado no sofá, de dormir ouvindo a respiração dela. Eram coisas simples, pequenas, mas eram tudo. A Helena veio visitar no 1º mês. Ficou meio desconfiada de mim no começo. Normal, mas aos poucos fomos nos conhecendo. Ela era parecida com a mãe, os mesmos olhos cor de mel, o mesmo jeito de prender o cabelo atrás da orelha. Uma noite, depois do jantar, ela puxou a mãe para conversar no quarto. Fiquei na sala, fingindo que assistia TV, mas morrendo de curiosidade. Quando voltaram, Laura tinha os olhos vermelhos, mas sorria. Tá tudo bem? Perguntei. Tá? Ela me abraçou. A Helena disse que nunca me viu tão feliz, que você me faz bem. Olhei para Helena, que deu um sorriso meio envergonhado. Cuida dela, disse séria. Ela merece. Eu sei, e eu vou cuidar. 6 meses depois do reencontro, numa tarde de sábado, levei Laura num lugar. Era um mirante na saída de Palmas.
Dava para ver a cidade inteira, o lago, o céu imenso. Tinha banco para sentar, sombra de árvores. Por que a gente veio aqui? Ela perguntou curiosa. Você vai ver. Sentamos no banco. O sol estava começando a descer, pintando tudo de dourado. Respirei fundo. Estava nervoso. Minhas mãos suavam. Laura. Sim? Você lembra quando a gente era criança e ficava fazendo planos idiotas de futuro? Ela sorriu. Lembro. Você queria ter um caminhão vermelho e viajar o Brasil inteiro. E você queria casar, ter filhos, ter uma casa cheia de livros. Metade não deu certo. Ainda pode dar. Peguei a mão dela. A parte de casar, pelo menos. Ela me olhou sem entender. Então, vi o momento que ela entendeu. Os olhos arregalaram. Carlos. Tirei do bolso uma caixinha. Nada caro, nada extravagante. Uma aliança simples, de prata, com uma pedra pequena. Não é muito, eu sei, mas é o que eu posso dar agora. E eu prometo que vou trabalhar todo dia para te dar mais, para te dar tudo o que você merece. As lágrimas já escorriam no rosto dela. Laura, continuei, e minha voz tremeu. A gente perdeu 23 anos, e eu não quero perder mais nenhum dia. Casa comigo? Ela ficou me olhando, chorando, sorrindo. Depois se jogou nos meus braços. Sim, sim. 1000 vezes sim. Coloquei a aliança no dedo dela. Ficava um pouco larga, mas ela apertou o punho, segurando, como se tivesse medo de perder. Beijei ela. Ali, naquele mirante, com o sol descendo e a cidade se acendendo embaixo da gente. E pela primeira vez em toda a minha vida, eu não estava fugindo. Estava chegando. Casamos 3 meses depois. Cerimônia simples no cartório, só com a Helena, alguns amigos que fizemos em Palmas e um ex-colega meu de estrada que fez questão de vir. Laura usava um vestido branco simples que comprou numa loja de bairro. Eu usei uma calça social e uma camisa branca. Nada chique, nada de revista. Mas quando trocamos as alianças e o juiz disse, pode beijar a noiva, e eu olhei para os olhos cor-de-mel dela, eu soube. Aquilo ali era tudo. Era o que eu tinha procurado a vida inteira nas estradas vazias. Era lar. Hoje, mais de 1 ano depois daquele reencontro no posto, acordo todo dia ao lado da mulher que amo. Trabalho dirigindo, mas agora volto para casa, para ela. Ainda sinto falta da estrada às vezes, do ronco do motor, da sensação de liberdade. Mas aí Laura me abraça, ou sorri daquele jeito dela, ou simplesmente senta do meu lado no sofá, e eu lembro, liberdade não é fugir, é escolher ficar. E eu escolho ela, todo dia. A vida não ficou perfeita. A gente briga às vezes, tem contas para pagar, tem dias difíceis, mas também tem café da manhã junto. Tem conversas bobas antes de dormir. Tem planos para o futuro. Tem a Helena vindo jantar aos domingos. Tem aniversários comemorados. Tem beijos roubados na cozinha. Tem amor. Amor que esperou 23 anos. Sobreviveu a casamentos ruins, a estradas solitárias, a dores e perdas. E, finalmente, encontrou seu caminho de volta. Na semana passada, Laura me acordou no meio da noite. Carlos, disse, a voz estranha. Que foi? Ela ligou a luz. Estava sentada na cama, as mãos tremendo, os olhos arregalados. Eu tô grávida. O mundo parou. O quê? Eu fiz 3 testes, todos deram positivo. Eu tô grávida. Fiquei olhando para ela, processando. A gente nunca tinha falado sobre isso. Ela já tinha 42 anos. Eu, 44. A gente achava que esse capítulo tinha fechado. Mas a vida, de novo, tinha outros planos. Você tá feliz? Ela perguntou insegura. Puxei ela para um abraço. Tô, muito. Ela começou a chorar. Eu também. Eu tô com medo, mas eu tô feliz. Ficamos abraçados, chorando, rindo, processando. Um filho, nosso filho, mais uma chance, mais um recomeço. Deitado agora na cama, com Laura dormindo ao meu lado, a mão dela sobre a barriga ainda lisa, eu penso em tudo o que aconteceu. Penso no Carlos de 1 ano atrás, solitário, vazio, fugindo de tudo e de todos. E penso no Carlos de agora, casado com uma família, com raízes, com propósito. Não sei o que o futuro guarda. Não sei se vou ser um bom pai.
Não sei se vamos dar conta de tudo. Mas sei uma coisa, não vou fugir, vou ficar, vou lutar, vou amar, porque é isso que a gente faz pelas pessoas que importam. A gente escolhe ficar, e eu escolho ela, escolho nossa família, escolho esse amor que nasceu num portão verde-água, se perdeu nas estradas do Brasil e se reencontrou num posto de beira de estrada. Escolho essa vida, todos os dias, para sempre. 3 anos depois, o sol nasce devagar sobre Palmas. Acordo com o choro do Pedro no quarto ao lado. 2 anos, cabelo castanho como da mãe, olhos cor de mel. Laura já se levantou. Ouço ela cantarolando baixinho, acalmando ele. A voz dela ainda tem o poder de fazer meu coração acelerar. Levanto, vou até o quarto dele. Laura está sentada na cadeira de balanço, Pedro no colo, meio dormindo de novo. Ela olha para mim e sorri. Bom dia, bom dia. Beijo a testa dela, beijo a cabeça do Pedro. Minha família. Lá fora, o mundo acorda. As ruas se enchem. A vida continua. E aqui dentro, nesse apartamento pequeno que virou lar, a gente recomeça, todo dia, com amor, com escolha, com a certeza de que mesmo depois de tanto tempo perdido, a gente se achou. E dessa vez, a gente não se solta mais. Fim.